No São Lucas 24 horas de hoje, você vai descobrir quais são os principais cuidados para manter a saúde dos olhos. O Dr. Ramon Alau, médico oftalmologista, fala sobre os sinais de alerta e como prevenir doenças oculares. Ainda nessa edição, o Dr. Lázaro de Lima, neurocirurgião do São Lucas Hospital Center, explica como funciona o neuronavegador, uma tecnologia que tem auxiliado nos procedimentos cirúrgicos. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos ao São Lucas 24 horas. A visão é um dos sentidos de extrema importância para a qualidade de vida. E para entender sobre os cuidados com a saúde ocular, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Ramon Alau, médico oftalmologista e preceptor da residência médica em oftalmologia do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Gabriele, obrigado pelo convite. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do cuidado com a saúde ocular. Doutor, então, já para a gente iniciar na nossa conversa, muitas vezes as pessoas deixam para procurar o oftalmologista quando já estão com muitos sintomas, quando já não estão enxergando muitas vezes. Quando as pessoas devem já buscar o seu oftalmologista para fazer os exames e acompanhamento? Exatamente. A gente orienta de forma geral a consulta de rotina anual. Claro que há exceções, existem pacientes que precisam, de um cuidado mais de perto. Mas, de maneira geral, nós orientamos a consulta de rotina anual, mesmo que o paciente não tenha grandes sintomas, mesmo que ele acredite que o óculos dele esteja ainda bom, e muitas vezes está, de fato, porque a maioria das doenças oculares, em seus estágios ao menos iniciais, ela não dá sintoma. Então, a pessoa, por exemplo, pode desenvolver um glaucoma, tá com a retina acometida pelo diabetes e tá enxergando bem, tá sem dor, não estar com o olho vermelho. Por isso, a importância de fazer esse exame de rotina, para a gente detectar de uma forma precoce e conseguir tratá-lo da melhor maneira. Doutor, hoje no consultório, quais são os principais queixas, quais são as principais doenças e causas que chegam para o doutor, assim, que tem acometido grande parte da população? Claro, a maior queixa do paciente é que está enxergando mal, que não está tão nítido, seja de longe, seja de perto, e ele acredita que o grau do óculos não está bom. Muitas vezes é isso, porém, muitas vezes não é isso, não é a correção visual através do óculos que vai melhorar a visão. Hoje no Brasil, a principal causa de cegueira reversível é a catarata, e a causa de cegueira irreversível é o glaucoma, no Brasil e no mundo isso, Claro que chegam também muitas pessoas com conjuntivites, quadros virais, quadros alérgicos, e como no meu caso eu sou especialista na parte anterior do olho, realmente chegam muitas pessoas interessadas em parar de usar óculos, sejam elas pessoas jovens ou não. Bem como uma doença bem frequente, que também atendo bastante, que é o chamado de ceratocone. Certo. O que é isso? A parte anterior do olho, ela vai ficando em forma de cone, em forma cônica, por isso o nome ceratocone. Então, de maneira geral, meu dia a dia tem todos esses casos. Tem todos esses casos. O doutor comentou sobre a cataratas e eu queria que o doutor explicasse para o pessoal de casa, então, é uma doença, ela é uma condição, como que ela começa, tem causa? Explicasse um pouco mais sobre a cataratas, então. Então, o que é a catarata? A catarata nada mais é que a perda da transparência da nossa lente natural de dentro do olho. Então, todos nós nascemos com uma lente, nós temos uma lente dentro do olho que se chama cristalino. Então, como o nome já diz, quando a gente nasce, essa lente é cristalina, Ela fica atrás da menina dos olhos, atrás da pupila. Com o passar dos anos, essa lente cristalina, ela vai perdendo a sua transparência. E isso é algo inerente a todos nós. Então, todos nós, depois dos 60 anos, teremos algum grau de catarata. Se é necessário fazer a cirurgia, se vai melhorar a visão fazendo a correção através do procedimento cirúrgico, é outra conversa. Mas que todos nós, sim, teremos algum grau de catarata após os 60 anos,
nós teremos, porque a lente vai perdendo a transparência, né? Eu sempre falo para o paciente, assim como a pele vai ficando com ruga, o cabelo ficando branco, a nossa lente natural vai ficando mais opaca. Claro que isso do cabelo branco, algumas pessoas vão ter muito antes de outras, mas que todos nós teremos em alguma etapa da vida, teremos. Existem outras condições, né, que também provocam a catarata. Então, a causa mais comum de catarata é a senil, que todos nós vamos ter, né? Então, a pessoa de casa não precisa ficar preocupada, minha avó teve catarata. Que bom que ela teve, né? Senão que ela viveu até uma fase mais avançada. Mas existem outras causas de catarata, né? Por exemplo, existe a catarata congênita, o bebê teve uma infecção, a mãe teve uma infecção, né, durante a gestação, e isso levou ao bebê a nascer com catarata, né? Nós temos medicamentos que proporcionam a pessoa desenvolver catarata, por exemplo, quimioterápicos, né? O paciente ali em tratamento oncológico, corticoide em excesso. Então, aquele paciente que tem ali uma dor no joelho, dor no... que fica tomando por muito tempo, é diferente de fazer um tratamento por um período específico. Então, existem sim outras condições, como medicamentos e outras doenças que fazem a catarata aparecer antes do previsto. Mas mesmo assim, tem tratamento. E como seria esse tratamento, doutor? Explica para nós. O único tratamento para a catarata é a cirurgia, ou seja, não existe colírio, nada disso, né? Como que é feita essa cirurgia? A gente faz uma pequena incisão no olho, em torno de 1 a 2 milímetros, aspira por essa incisão essa lente fosca e implanta uma nova lente, né? Então, toda cirurgia de catarata vai uma lente dentro do olho, né? Muitos pacientes, eu quero só fazer a catarata, não quero colocar lente. Mas não, né? A catarata nada mais é que a lente da pessoa que está fosca. Como eu estou aspirando essa lente, é necessário implantar uma nova lente, né? Então, toda cirurgia de catarata, em toda cirurgia é implantada uma lente e dependendo da lente que o paciente optar, é possível ele nunca mais precisar usar óculos. Olha que bacana, então, já dá esse tratamento bem efetivo para o paciente. E, doutor, a questão da idade, o doutor comentou que geralmente é o que acontece, o caso de catarata, e ele pode fazer, então, a recomendação dessa cirurgia pode ser, então, para os pacientes de qualquer faixa de idade, qualquer caso. Então, nos bebezinhos também pode ser feita a cirurgia, ou vocês esperam uma certa idade para fazer esse procedimento? Não tem uma idade exata, né? Em bebês, existem várias coisas que a gente tem que avaliar, se vai valer a pena a cirurgia e tudo mais, né? Já em pacientes mais velhos, a gente pesa muito o grau da catarata, quanto à idade do paciente, né? O desejo do paciente ficar livre dos óculos, porque existem outros métodos em que é possível também o paciente livrar-se dos óculos. Então, nem sempre uma cirurgia de catarata precoce vai ser a melhor opção. Por isso que é importante a consulta e o atendimento individualizado. Mas é muito frequente aquele paciente que tem uma catarata bem inicial, que nem está atrapalhando de fato a visão dele, mas o paciente não quer mais usar óculos, né? Essa fase da vida, o paciente geralmente já está usando um óculos multifocal, se incomoda com a qualidade do óculos. Sendo assim, é possível ele realizar o procedimento, né, e já ficar livre definitivamente dos óculos, porque após o procedimento, o grau não muda mais, tá? E o paciente vai enxergar longe, intermediário e perto. Essa dependência ou não dos óculos após a cirurgia depende do tipo de lente que é implantada. Caso seja uma lente trifocal, que é o que hoje a gente tem de mais moderno no mundo, o paciente vai ter, como o nome diz, foco longe, foco intermediário e foco perto, sem a necessidade dos óculos. Doutor, no caso da questão do óculos, as pessoas muitas vezes buscam o oftalmologista já achando que precisa de óculos, nem todos os casos vão ser utilizados, e
Quando vocês, ou para todo mundo é necessário, a pessoa tem um grau mais baixo, mas ela também precisa de óculos, como que é feita essa avaliação e indicação do uso do óculos? Aham. Essa questão do uso dos óculos, assim, generalizando, nas crianças que estão em formação visual, seria importante elas de fato usarem. Olha que bacana. Já nas pessoas, conforme o tempo vai passando, é algo meio pessoal, né? Ela que vai decidir a necessidade ou não do uso do óculos. O fato dela usar ou não usar o óculos não vai fazer aumentar o grau ou dar algum problema de fato no olho, né? Mas claro, geralmente com o óculos a pessoa vai enxergar melhor. Mas se ela acha isso necessário para o dia a dia dela, a escolha vai ser dela, vai ficar a critério dela, exatamente. Eu gosto sempre de mostrar para o paciente, olha, assim é a tua visão de óculos, assim é sem óculos. Claro, muitas pessoas têm um grau tão pequeno que eles nem notam diferença, né? E aí a resposta já está dada, né? Não tem nenhuma necessidade. Certo. Falando um pouquinho então, doutor, sobre essa parte da criança, da indicação. A gente vê hoje muito uso de telas e isso afeta também e qual o impacto na formação dessa parte ocular da criança e no caso da indicação do óculos, ela pode auxiliar a causar menos danos? Na criança, essa consulta de rotina que já é importante, né, ser anual, na criança ela é ainda mais importante, né, porque é durante os nossos 9, 10 anos de vida que a nossa formação visual é feita. Então, se a criança tem um problema não corrigido durante esse período de maturação de visão, depois não adianta mais fazer nada. Entendi. Então, é muito frequente, né? Eu vou te dar um exemplo que ocorre, assim, super comum no dia a dia. A criança nasce, aparentemente, com os 2 olhos saudáveis, porém, em um dos olhos, ela tem 4 graus. E no outro, tem 0,5. Uma diferença aí substancial entre o grau dos 2 olhos. Os pais não notam nenhum problema, porque a criança vai estar ali enxergando, fazendo as coisas, bem como os professores. E aí, certo dia, a criança nota que ela não enxerga tão bem de um olho, né? Só que, durante todo esse período, até por um mecanismo de defesa da criança, ela ficou estimulando muito mais o olho com menor grau, até um mecanismo de defesa para não ficar enxergando embaçado. Então, esse olho com esse grau maior, né, que é perfeitamente saudável, anatomia tudo normal, ele ficou o que a gente chama popularmente de preguiçoso. O termo médico para isso a gente chama de ambliopia. É um olho que é normal, mas que não foi estimulado adequadamente durante aquele período da infância, e por isso ele ficou preguiçoso. Mesmo colocando o grau no óculos agora, esse olho não vai enxergar. Olha só a importância desse acompanhamento precoce. É fundamental desde cedo, né? Tanto para triagem, né, de doenças. A gente teve aí, foi conhecida aquela história da filhinha do Thiago Leifert, né, que teve retinoblastoma, tanto pela triagem de doenças assim que acontecem também tumores oculares em bebês, bem como para essa questão da gente estimular a visão da criança. Nesse caso, então, doutor, quando é diagnosticado precocemente, qual é o caminho que vocês utilizam para fazer com que esse olho estimule novamente a visão quando ainda tem tempo? Claro. Nós temos 2 oftalmopediatras no nosso hospital, né, a doutora Meline, a doutora Carolina. Existem várias maneiras da gente estimular o olho, né, através de óculos, muitas vezes já resolve. Algo que utiliza-se muito também são os tampões. Né? O que seria isso? A gente tampa o olho bom, aí obriga a criança a olhar com o olho ruim. Isso, claro, estimula e faz com que a visão desse olho melhore. Então, quando diagnosticado precocemente, dá para fazer todos esses caminhos e acompanhamentos para essa qualidade de visão dessa criança a longo prazo, porque vai para o resto da vida, né? Exatamente. De extrema importância, é um dos sentidos mais importantes que a gente tem, que muitas vezes você se acostuma, você sempre vê. Exato. Então, quando você
começa a sentir, daí, opa, peraí, que tem alguma coisa de errado, né? Doutor, falando mais agora sobre esses cuidados, eu gostaria que o doutor explicasse, então, em casa, o que as pessoas podem fazer, além das consultas anuais e acompanhamento, para que ela tenha uma qualidade, uma saúde ocular saudável a longo prazo. Perfeito. Além dessa consulta anual, né? Em relação às telas, até que me perguntasse anteriormente, muito se fala dessa questão de tela hoje em dia. E o que aconteceu, né, muito durante a pandemia, mais que a gente ficou mais tempo em casa, lendo mais, é que aumentou o número de crianças com miopia, né? A miopia, ela decorre, na grande maioria das vezes, num olho que cresceu um pouco mais que o normal, né? E aí a pessoa, consequentemente, vai enxergar mais embaçado para longe. Então, antigamente não era comum crianças terem miopia, porque, ora, criança tem o olho pequenininho. Mas hoje a gente vê um número absurdo de casos de crianças míopes. Miopias baixas, menores que 6, não costumam dar problemas para os olhos. Mas, quando a miopia começa a aumentar muito, né, chega a valores altos, não é só questão de grau. Esse olho grande, esse olho alto míope, esse olho que cresceu demais, ele pode ter inúmeros problemas. Ele vai desenvolver catarata antes. Ele tem um risco muito maior de desenvolver glaucoma, que é uma causa de cegueira irreversível. Como o olho cresceu demais, né, a parte posterior do olho ela vai esticando, 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 e a retina, claro, vai afinando. Então, é um olho que tem uma probabilidade de ter um descolamento de retina, um rasgo da retina muito maior. E os pais, eles, não, mas tudo bem, quando fizer 18 anos, 20 anos, vai fazer uma cirurgia refrativa e vai tirar de grau. E não vai, né? O grau, sim, eu posso tirar, independente de quanto seja. Se for 30 graus, tem possibilidades cirúrgicas de tirar esse grau. Porém, o olho vai seguir grande. Certo. Então, mesmo o paciente tinha 10 graus, né, fez a cirurgia com 22 anos, hoje não tem mais nada, ok. Mas o olho dele vai seguir tendo esse tamanho grande, vai seguir com esses mesmos riscos. Então, não é uma questão de grau, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Hoje a gente sabe que a miopia tem sim o fator genético, mas ela está muito associada ao excesso de visão de perto, não só de tela, né? Na realidade, não tem nada comprovado que a tela especificamente seria pior que o papel, por exemplo, né? Mas claro, devido aos celulares e tudo mais, ao aumento do uso contínuo, né? Do uso contínuo da visão de perto. Então, de maneira geral, né, isso vale, é bom para todo mundo, mas vale muito mais para crianças, seria tentar aumentar essa distância aqui. Eu sempre falo para o pai, para a mãe, que ver televisão é bem melhor que o celular, porque a distância é muito maior, né? O celular está aí no nosso dia a dia, impossível viver sem ele, mas quanto mais a gente afastar essa distância, melhor, né? Quanto mais próximo o nosso rosto, o foco, maior é o estímulo para o nosso olho crescer. E esse crescimento não é só na infância, ele pode acontecer na fase adulta ou ele acontece especificamente durante esse período até os 10 anos que o doutor comentou? Não, ele acontece também na idade adulta, né? São inúmeros os motivos que ocorre a progressão da miopia. Por exemplo, outro motivo que acontece bastante é aquela pessoa ali, 18, 19, 20 anos, que entra na faculdade e começa a estudar mais. Certo. E a miopia aumenta, né? Tá ligado de certa forma ao que a gente tinha conversado anteriormente, porque o excesso de visão de perto é um estímulo para o olho crescer. Então é muito comum, a pessoa tinha um grau baixinho, entrou na faculdade, começou a estudar mais, e o grau começa a aumentar, né? Então, há vários mecanismos implicados no aumento da miopia, mas realmente, novamente, nas crianças, a gente tem um cuidado maior, porque elas estão em fase de crescimento, elas têm um longo caminho a percorrer ainda, né? Se a pessoa aos 20 anos tem uma miopia baixa, mesmo que ela aumente, vai ficar baixo. Mas agora uma criança de 5 anos que tem 2 de miopia,
tudo bem, hoje é baixo, mas quando ela tiver 20 anos, pode ser que seja um grau muito alto. Então tem que ter todo esse cuidado e acompanhamento também dos pais. Claro. Doutor, falando também, o doutor tinha falado sobre os cuidados, algumas pessoas acabam utilizando no dia a dia colírio sem a prescrição médica. Isso acontece. Quais são os malefícios que pode causar para a saúde do olho dessa pessoa esse uso desconexo e sem necessidade? Sim, sem prescrição. Nos colírios a gente tem esse problema que muitos pacientes acham que colírio não é medicamento ou que todos os colírios são semelhantes, e não são. Cada colírio é para determinada patologia, exatamente, né? Os colírios lubrificantes somente, que nem sempre são vendidos lubrificantes corretos, não teriam nenhum problema a princípio de serem usados, né? Só tem que se certificar que são colírios lubrificantes. Mas outros colírios, se usados por bastante tempo, sim, vão provocar prejuízo à visão. Eu tenho, inclusive, alunos, né? Já tive mais de um caso de aluno que, sempre com alergia, usando colírio de corticoide, aluno que, né, São Lucas, desenvolveu uma catarata por isso. Precisa. Então, colírio é medicamento, né? E ele deve ser consultado pelo seu oftalmologista sobre a periodicidade e o número de vezes ao dia. Com a indicação correta, perfeitamente, para que não dê nenhum cause, nenhum dano prolongado para a saúde. Porque, como o doutor disse, ele é parte do nosso corpo, então é um medicamento que tem que ser usado, assim como os outros, com a indicação. Igualmente, só a via é diferente. Às vezes a pessoa tomar a via oral vai usar o colírio, mas é um medicamento. Perfeito. Que inclusive tem absorção sistêmica. Então tem pessoas que usam colírio, tem colírios que podem dar sonolência, outros colírios que podem aumentar a pressão arterial, que não é tão comum, mas sim pode acontecer. Existe, não é? Tem que tomar tudo. Então, colírio é medicamento. E tem que ter cuidado na hora da utilização, né, doutor? Agora falando um pouco, doutor, sobre a parte das tecnologias dentro da área da oftalmologia. Como tem sido esse avanço? Quais são as novas tecnologias que vocês utilizam nos tratamentos, no acompanhamento mesmo de exame dentro do consultório e na hora das cirurgias também? Conta pra gente um pouquinho dessa parte. A oftalmologia é uma área muito bacana, bom, principalmente por ser, né, algo que melhora a qualidade de vida, devolve a visão para os pacientes, e também por ter toda essa tecnologia envolvida, né, o que tem cada vez mais ainda aumentado de forma exponencial dentro da oftalmologia. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lasers, falando da minha parte, né, que se a pessoa tem 2,25 de miopia, o laser trata exatamente isso, né? É algo muito preciso de fato, né? Em relação à cirurgia de catarata, ela é feita com microincisões, onde a gente nem dá ponto no olho, ou seja, a recuperação é muito rápida, né? A gente tem aparelhos diagnósticos que conseguem detectar doenças realmente no seu estágio mais precoce possível. A gente consegue fazer uma varredura de todas as partes do olho. Então, agora com a inteligência artificial, isso cada vez mais cresce dentro da oftalmologia, mas realmente existem inúmeros aparelhos, tanto aparelhos cirúrgicos quanto aparelhos para diagnóstico de doenças e acompanhamento de patologias que a gente tem hoje em dia. Tem evoluído e avançado cada dia mais e os doutores têm que acompanhar essa parte também. Doutora, agora para a gente complementar ainda mais a nossa conversa, essa parte da especialização que vocês fazem dentro da oftalmologia, uma residência da oftalmologia, quanto tempo dura? Como que vocês se especializam depois novamente em outras áreas, além dessa residência geral, para a gente dar um contexto também sobre o papel e a importância do médico oftalmologista? Sim. A residência de oftalmologia ela dura 3 anos atualmente, e caso o oftalmologista queira se especializar em um segmento, né, aí ele vai fazer o que a gente chama de fellow, que é uma subespecialização em alguma parte, porque a oftalmologia é realmente gigantesca. Eu sempre falo com os alunos, eu comparo muito com a traumatologia, né? Dentro de um hospital,
por exemplo, de traumato, tem um médico que vai ser especialista em joelho, o outro vai fazer a parte de mão, antebraço, o outro vai fazer a coluna. Certo. E com a oftalmologia isso é um pouco parecido, né? Claro que a gente tem conhecimento sobre as coisas gerais do olho como um todo, mas vai ter, bem como eu falei, as nossas especialistas em oftalmopediatria, os especialistas em glaucoma, os especialistas em transplante de córnea, né? Os especialistas em retina, porque os procedimentos e os exames são muito diferentes. Por isso que cada vez mais ocorre essa criação de hospitais oftalmológicos, né? Aí a pessoa pode ser atendida por cada um especialista, e muitas vezes ela precisa de mais de um, né? O paciente tem um problema na retina, mas também tem catarata, né? Proporcionando assim, claro, melhor atendimento pelo paciente. Que é específico e dedicado, direcionado para aquela condição que o paciente tem, certo, Exato. doutor? Doutor, gostaria de complementar mais alguma coisa e reforçar a importância, então, para o pessoal de casa, desse acompanhamento, falar sobre a importância dos cuidados com a saúde do ocular, assim como a saúde do restante do corpo, né, doutor? Gostaria que o doutor complementasse. Eu vou realmente lembrar as pessoas da importância da consulta anual. A gente detecta, mês passado, tive a felicidade de detectar um tumor no paciente no exame de rotina, um paciente sem queixa alguma. Isso torna-se mais importante novamente em crianças que elas estão em fase de maturação visual. Mesmo estando tudo bem, não deixem de levar seus filhos ao oftalmologista. E lembrar da possibilidade do paciente, caso queira, caso seja uma vontade de ter uma liberdade total de óculos, lente de contato, hoje isso é totalmente possível, né? A grande maioria dos pacientes pode sim realizar o procedimento. E a gente vai avaliar, dependendo da idade e do grau, o melhor tipo de tratamento para ele. Perfeito. Acredito que conseguimos esclarecer algumas dúvidas, reforçar sobre essa importância e os cuidados que as pessoas podem ter. Gostaria de agradecer a presença do doutor no São Lucas 24 Horas e seja sempre bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Gabriela. Obrigado pelo convite. Você sabe quais são os cuidados com a saúde para um envelhecimento saudável? Confira agora o destaque dessa semana com o Dr. Diogo Richter, geriatra do São Lucas Hospital Center. As formas que a gente tem de ter um envelhecimento saudável, o seu envelhecimento saudável, inclui alguns pilares. Os principais são a alimentação saudável, uma alimentação balanceada, que não tenha muitos alimentos processados, tenha mais legumes, verduras, proteínas de origem saudável como peixes, frango, a carne também, mas com menor quantidade de gordura. Então uma alimentação balanceada consegue ajudar com isso. Além disso, a gente tem a questão do exercício físico. Eu digo que é uma das coisas mais importantes para garantir sua independência. Além da independência, saúde cardiovascular, ajuda com pressão, diabetes. Tudo isso vai ter um risco menor se fizer uma atividade física e exercícios físicos regulares. Além disso, a gente tem também a saúde cognitiva, a saúde mental. Transtornos como depressão podem piorar a parte cognitiva, também levam a piora da qualidade de vida. A parte cognitiva, que quanto mais a gente puder estudar, maior reserva cognitiva a gente tiver, vai ser mais difícil evoluir para um quadro demencial no futuro, então isso também é uma coisa muito importante. Além disso, álcool, não existe dose saudável para álcool, sempre que puder beber o mínimo possível, ou reduzir ou cessar, isso vai ser muito importante. O cigarro também, o cigarro é um dos principais fatores de risco para câncer, vários tipos de câncer, saúde cardiovascular, então é um principal fator que, se evitado ou se cessado, ele vai garantir uma saúde melhor no futuro. E por último, o acompanhamento médico regular. O acompanhamento médico vai conseguir evitar que tenha doenças ou que essas doenças ocasionem problemas na sua saúde. Então isso vai garantir que tenha um envelhecimento de sucesso no futuro. No próximo bloco do São Lucas 24 Horas, você vai entender como funciona o Neuronavegador, uma tecnologia que tem auxiliado os neurocirurgiões durante os procedimentos. Não saia daí! Colégio
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Atendimento de urgência e emergência. Cascavel. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. As tecnologias fazem parte do São Lucas Hospital Center e hoje nós vamos falar sobre o Neuronavegador, um aparelho de última geração que auxilia os neurocirurgiões durante os procedimentos. E para explicar sobre o funcionamento e os benefícios da utilização, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Lázaro de Lima, neurocirurgião do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Então hoje nós vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Neuronavegador. E eu gostaria de iniciar perguntando para o doutor, o que é esse aparelho e como funciona essa tecnologia? Então, assim, o Neuronavegador, para a gente ter uma ideia inicial de como é que ele funciona como se fosse um GPS, para você saber onde está cada estrutura dentro do cérebro. A gente tem uma noção de neuroanatomia, a gente sabe exatamente onde todas as estruturas estão. Porém, em algumas ocasiões, alguns tumores ou outras lesões, elas crescem e elas ocupam um espaço, e isso dificulta a localização. Então, quando a gente usa a neuronavegação, a gente sabe exatamente o trajeto por onde a gente está indo, e se esse trajeto teve um desvio ou não, e onde for parar a estrutura final. Então, é como se a gente fosse sair daqui de São Lucas, por exemplo, e a gente fosse parar lá na rodoviária de Cascavel. Então, eu sei que para sair de São Lucas, a gente vai ter que subir uma quadra, virar e pegar a Brasil. Quando chegar lá na Brasil, a gente tem que ir lá na Praça da Bíblia, virar à esquerda, e mais um pouco para frente, a gente vai chegar ali na rodoviária. É a rodoviária que a gente quer remover, digamos assim, retirar. O problema é que a gente sabe exatamente, essa distância aqui é uma quadra, essa distância são tantas quadras, são tantos metros, a outra distância são tantos metros. A gente sabe disso na nossa cabeça, a gente sabe onde estão as ruas, a gente sabe onde estão os postes, a gente sabe onde estão os semáforos, a gente sabe onde estão as pessoas andando na faixa de pedestre. Mas o problema é, se existir alguma estrutura que está crescendo nessa região, digamos, ali próximo à prefeitura, e está empurrando tudo aquilo. Quando a gente entra, a gente não tem você vai ter que ir seguindo, mas você não pode bater no poste para depois descobrir que o poste existe. Você já tem que saber que existe um poste ali. Certo. E quando esse poste está, digamos, desviado, né, desses caminhos que a gente vai pelo cérebro, quando esse poste está desviado, você tem que detectar ele. Claro que, pela noção de neuroanatomia, a gente sabe, a estrada está deslocada, mas a noção milimétrica, o neuronavegador é capaz de dar para a gente, de quanto essa estrutura está deslocada. E aí, ok, conseguimos chegar na rodoviária. Vamos remover a rodoviária, mas eu quero remover só a rodoviária, eu não quero remover a grama que tem em volta da rodoviária, eu não quero remover as pessoas que estão em volta da rodoviária. Então, como isso é uma lesão que está crescendo ali, digamos, que a rodoviária fosse a lesão que está crescendo, a gente tem que ter uma precisão nessas margens, porque em qualquer lugar do corpo, em muitos lugares do corpo, não são todos, mas a maioria deles, por exemplo, se eu tiver uma lesão na pele, quando a gente vai remover essa lesão na pele, a gente vai aproveitar uma margem e tirar um pouco de margem de pele sã para não correr risco de que o tumor volte.
No cérebro já não é isso, porque essa margem sã, ele é funcional. Ele tem uma funcionalidade e essa funcionalidade ela não pode ser substituída por outros lugares. A maioria dos lugares do cérebro ela tem a sua função e ninguém mais faz aquela função. Então, por isso, essa precisão em remover somente a rodoviária, nesse caso, é importante e o neuronavegador ajuda a gente. Ele guia a gente nesse nosso caminho e também na nossa ressecção. E doutor, falando, nossa, muito interessante, porque ele dá muito mais precisão, como o doutor disse, porque afeta todo o restante do corpo, né? Quando a gente fala do cérebro, ele afeta todo o restante da estrutura e da qualidade de vida desse paciente. Doutor, falando precisamente da parte técnica e de como funciona esse aparelho, então é uma câmera, uma microcâmera que guia vocês? Como que é essa parte então, estrutural? Ele funciona da seguinte forma. No primeiro momento, antes da cirurgia, a gente capta uma imagem em alta resolução do crânio do paciente e do cérebro do paciente. Com essa imagem em alta resolução, a gente tem uma noção 3D do que vai acontecer com esse paciente. Então, sabendo em 3D toda aquela estrutura, quando chega na hora da cirurgia, a gente seta aquilo, a gente fixa aquilo com algum ponto de referência. E aí esse ponto de referência pode ser uma fixação no crânio e um dispositivo preso aqui, uma antena presa para informar a hora que o crânio mexeu, onde que está cada coisa em relação àquilo. Ou em pacientes que a gente às vezes não pode cravar o crânio, colocar alguma coisa para travar o crânio. Por exemplo, um paciente pediátrico, a gente pode usar uma máscara, né? Até outros pacientes a gente usa uma máscara e essa máscara tem vários pontinhos e toda vez que isso mexe de lugar, o aparelho sabe. A gente fez um teste, inclusive, nessa máscara um dia. O colega que a gente fez com a equipe, né? E aí a pessoa da equipe colocou a máscara, deitou na maca cirúrgica, colocou a máscara para ter os pontos na sala cirúrgica, e aí a gente sabia exatamente, você vai com uma ponteira, como se fosse com uma caneta, né? Mas é uma ponta, e aí você coloca aqui, quando você coloca naquele lugar, na imagem aparece para você, ó, você está nesse lugar. Quando você coloca na ponta do nariz, na imagem aparece, você está na ponta do nariz. Claro que para a ponta do nariz, a gente sabe onde está, mas lá dentro, as estruturas microscópicas, a gente tem uma funcionalidade. E aí, depois de a gente colocar, testar para ver, ó, tá tudo no lugar certo, esse colega saiu da sala cirúrgica, levantou da mesa cirúrgica, ele saiu da sala cirúrgica, ele andou por dentro do centro cirúrgico, voltou, sentou na maca de novo, deitou e ainda a precisão era a mesma de anterior. Então, assim, tanto por fixação quanto por máscara, ele tem uma precisão muito grande, ele tem uma precisão milimétrica de encontrar, da gente poder navegar nisso como se fosse um globo terrestre que a gente coloca a ponteira e sabe exatamente onde a gente está. Certo, doutor. Nossa, então, como o doutor citou, então você consegue ver exatamente tanto essa parte do crânio. Entretanto, o neuronavegador é também utilizado, ele pode ser utilizado em cirurgias de coluna. O funcionamento é o mesmo, doutor, ou ele muda essa parte de estrutura e acompanhamento? Ele muda um pouco na parte de programação. No funcionamento, ele vai funcionar da mesma forma. A gente quer ver aquela estrutura, quer chegar naquele ponto, ele vai funcionar da mesma forma. Mas do ponto de vista de setar o aparelho, de regular o aparelho, a gente vai regulando nível por nível da coluna, né? A gente faz um nível, encontra as estruturas daquele nível, trata aquilo dali, né, fixa ou trata da forma que for, a gente vai para outro nível. Então a gente vai nível a nível da coluna, mas é possível usar na coluna e dá a mesma precisão que a gente tem a precisão no crânio também. E doutor, em quais procedimentos, em quais casos vocês utilizam então o neuronavegador? Para quais cirurgias, para tratamento de quais doenças? Doutor, poderia dar exemplos então da utilização na prática desse aparelho? Então, o aparelho ele é usado muito em cirurgias que têm alguma alteração anatômica relacionada. Então, o exemplo do tumor que eu dei antes para ti é um deles, né? Nas lesões tumorais, expansivas, com crescimento, em que você vai ter a anatomia normal distorcida, a gente usa. Em cirurgias que a gente quer uma precisão maior, né? Tanto na ida, no trajeto
para até chegar em alguma outra estrutura a gente também usa, e a gente também usa em cirurgias que às vezes o paciente tem uma alteração na anatomia do cérebro que nasceu assim, né? Tem uma malformação cerebral, tem alguma coisa assim, e aí você precisa fazer uma intervenção numa estrutura bem determinada, mas os caminhos que a gente usa habitualmente, eles estão todos distorcidos em relação à anatomia padrão. Então, o neuronavegador ajuda a gente nesses casos, que são muitos casos, inclusive, e dá uma precisão absurda para a gente, uma confiança, uma confiabilidade de que não, estou nesse momento, nesse ponto. Certo. E doutor, falando então nessa parte do neuronavegador e dos procedimentos que são utilizados, ele é utilizado durante a cirurgia inteira ou ele é usado em momentos específicos? Como que é o preparo então do paciente? Ele precisa, além dessa parte da máscara ou da fixação, de algum preparo diferente de uma cirurgia comum para a utilização também do neuronavegador? Não é necessário um preparo adicional além do exame 3D pré-operatório. Né, esse exame 3D tem que pegar toda a cabeça do paciente mesmo, até a pele e tudo. E esses dois mecanismos que eu falei para você, um pode ser fixo e outro que pode ser livre, né, de movimento. O paciente pode se movimentar. E qual que era a sua outra pergunta? Sobre a questão do preparo, então, do paciente também, e também sobre a questão se ele é utilizado durante toda a cirurgia ou é em momentos específicos. Ah, sim. Em relação a isso, a gente usa em momentos específicos durante a cirurgia. A gente vai, em determinados momentos que a gente precisa saber a posição que a gente está, a gente usa o navegador, localizou aquela estrutura, a gente avança, localizou aquela estrutura, a gente avança mais um pouco. Em cirurgias que a gente tem uma alteração anatômica muito grande, muito distorcida, às vezes a gente pode usar até um instrumental cirúrgico, por exemplo, porque enquanto a gente opera, a gente tem que sempre ter o campo limpo, né? Porque tem sangue, então a gente vai cortando, limpando, e a gente tem um dispositivo que é um aspirador, por exemplo. E esse aspirador, o tempo todo a gente está usando ele para a gente ir limpando o campo, né? Para tudo tá limpo. A gente pode até usar esses próprios dispositivos para navegar durante a cirurgia. Então você não precisa parar de usar o teu instrumental, mas você pode usar o teu próprio instrumental para navegar e saber exatamente onde você está o tempo todo. Olha que bacana. Então isso é muito interessante, principalmente tumor, né? Você está ressecando, você está aspirando, está tirando ali, agora eu vou tirar essa parte aqui. Ok, posso tirar. Ok, posso tirar, então isso facilita muito o uso e a gente usa nesses momentos específicos, mas em alguns casos a gente usa por mais tempo. Mais tempo. Doutor, ele tem alguma indicação específica ou, como o doutor citou, ele pode ser utilizado em todas as cirurgias, então, neurocirurgias que vocês realizam ou em casos que não tem indicação? Quais são as principais indicações para vocês hoje na utilização dele? As principais indicações, sem dúvida, são as lesões tumorais, as lesões expansivas, são a mais frequente da gente utilizar. Lesões com malformações cranianas são outros modelos da gente usar. E também outras são cirurgias que o acesso para chegar na lesão ele é muito difícil. Então, eu preciso fazer um trajeto que eu vou passar perto de estruturas muito importantes do cérebro e não posso, durante a cirurgia, não posso machucar essas estruturas. Então, o neuronavegador, nesses casos, ele te dá uma confiabilidade maior de que você está passando exatamente naquele local onde você programou de passar e não está passando 1 milímetro ou 1 centímetro para o lado que tem uma estrutura nobre. Então, que causa danos, como o doutor disse. Que causa danos, com certeza. Doutor, no caso, o doutor estava falando sobre lesões tumorais, então são cânceres e tumores que não necessariamente são cânceres. Tem em todos os casos? Vocês analisam? Tem de todos os casos. Tem tumores que são malignos, tumores que são de alto grau de malignidade, tumores que são de baixo grau de malignidade, até mesmo em tumores benignos. E aí, por exemplo, quando a gente vai para um tumor de baixo grau, por exemplo, que a gente chama que não é um tumor de alto grau de malignidade, às vezes a diferenciação entre o tecido do tumor e o tecido do parênquima, ele é muito difícil de fazer. Porque o tumor ele é originado de células do próprio cérebro. Então, às vezes, a característica do tumor é a mesma característica do cérebro. Ele não é tão diferente. E aí, quando você precisa ressecar o máximo possível, você vai buscando aquela margem, né, o máximo de margem,
só que você não pode avançar naquela margem. Então, o neuronavegador ajuda a gente para dar essa confiabilidade de que você não avançou e não chegou em uma estrutura nobre. Ótimo, então a gente conseguiu entender que nesses casos desses tratamentos específicos. Doutor, teria algum caso de algum paciente que foi utilizado e que foi, assim, imprescindível para o sucesso da cirurgia, que o doutor poderia exemplificar para a gente? Sim, a gente tem uma usabilidade bem grande, nós usamos bastante o dispositivo, mas para exemplificar, né, como você mesmo citou, no cérebro tudo tem uma função ali determinada. Então, as vias motoras, por exemplo, elas saem aqui do lado do cérebro, elas descem em um feixe e aí elas chegam no tronco cefálico, que é o tronco da árvore, né, que desce tudo por ali. Há alguns dias atrás, a gente operou, por exemplo, uma paciente e a gente precisava se localizar na lesão que estava ali muito próximo ao tronco cefálico, muito próximo ao meio do cérebro, muito próximo na região do tálamo e descendo para o tronco cefálico. Então, quando a gente vai ressecando isso, a gente vai sabendo, olha, eu cheguei aqui, eu afundei um pouquinho mais, porque quando você está olhando de baixo para cima, você não está olhando de lado, você está olhando de cima para baixo, né? Então, você tem que saber o quanto você chegou lá no fundo. E aí, as vias, você pode enxergar as vias todas, uma do ladinho, outra do ladinho, e o dispositivo ele é capaz de te prever a localização dessas vias mais laterais à lesão, para você poder fazer o máximo de ressecção possível. Você resseca o máximo de lesão possível sem trazer um malefício, né? Voltando lá no exemplo da rodoviária, se você destrói você vai para tirar a rodoviária, mas se você destrói a rede de energia que está passando ali na frente, está indo para essa rede vai para muitos outros lugares. Então, quando você destrói essa rede de energia que está passando ali na frente, você faz cair a luz no bairro Alto Alegre inteiro, por exemplo. E claro que no caso do cérebro, isso é uma coisa definitiva. Então, toda aquela função daquela área inteira, ele some, o paciente vai ter esse déficit. Então, quando a gente usa esse tipo de tecnologia, a gente acaba prevenindo e evitando que o paciente tenha um desfecho negativo e aumentando a segurança do paciente. Ótimo. Segurança sempre em primeiro lugar para esse paciente, né, doutor? As cirurgias, então, neurocirurgias são mais extensas em si, elas são cirurgias mais complexas, eu diria, por conta dessa questão de estar ligada ao cérebro. O doutor poderia, então, explicar um pouquinho, de modo geral, sobre esse trabalho que vocês desempenham, os neurocirurgiões, então, na sala de cirurgia, para a gente entender como esse auxílio é tão importante também, como o doutor já reforçou anteriormente. O trabalho é sempre você chegar no local sem machucar nada ao redor. Então, isso exige muito estudo de anatomia da parte dos neurocirurgiões. A gente tem que ter uma noção de anatomia com uma precisão muito grande. Então, nesse caminho todo até chegar ao tumor, você tem que saber tudo que existe no meio do caminho, né? Então, você sai daqui, vai para a rodoviária, você tem que saber loja por loja que tem no caminho, você tem que saber placa por placa que tem, você tem que saber curva por curva que tem no caminho, qual que é a variação dessa curva, a angulação. Então, isso é muito importante. E aí que vem, no caso de você ter uma alteração nessa anatomia que você sabe, que a gente tanto conhece, vem a questão da gente ter a segurança de ter um dispositivo que vai ajudar a gente na localização exata da distorção e da magnificação daquela área. E, doutor, complementando, então, o neuronavegador é uma tecnologia que tem, como o doutor mesmo disse, sido muito utilizada. Além dele, quais são as outros avanços que são utilizados dentro da neurocirurgia? Outros avanços que a gente usa, por exemplo, são a monitorização eletrofisiológica, neurológica intraoperatória. A monitorização ela pode dar, por exemplo, uma noção para a gente de como que está o funcionamento dessas vias. Então, por exemplo, aquela via que eu te falei do movimento, que ela sai daqui, desce, cruza, você pode colocar um estimulador aqui, pode colocar um captador lá na perna do paciente, no braço do paciente. Você manda o estímulo e o braço tem que contrair. Você manda o estímulo para a perna tem que contrair. Então, isso dá noção para a gente, a via está íntegra, a via não está íntegra. E, além disso, ela auxilia a gente em inativar parcialmente a via com um dispositivo elétrico, né? Você vai ali,
encosta na via, naquele tecido para saber se tem alguma coisa funcional, e aí, se tiver alguma coisa funcional, ele vai deixar de funcionar naquele momento. Então, isso também funciona, a neurofisiologia, né, a monitorização neurológica intraoperatória, também é uma arma que nos dá bastante segurança. Outras coisas, por exemplo, a microscopia, né, o uso do microscópio cirúrgico. O microscópio cirúrgico ele tem uma magnificação, ele aumenta muito a nossa visão, e a gente consegue ver detalhes, e detalhes até do próprio tecido, para você diferenciar um tecido normal de um tecido anormal. E algumas tecnologias que hoje em dia tem nos microscópios, né, cirúrgicos, como o nosso microscópio aqui do hospital, é que, por exemplo, se você injetar uma substância, você consegue ver a diferença entre um tecido tumoral, porque ele capta mais, e o tecido normal. Então, tudo isso são avanços, né, na área da neurocirurgia que são muito significativos. A neuroendoscopia também, que a gente usa um endoscópio, que é um dispositivo que é da grossura do meu dedo, e a gente consegue entrar aqui por um furinho da grossura do meu dedo e lá no meio do cérebro, sem precisar fazer uma abertura grande e tratar alguma lesão. Na cirurgia endoscópicas, por exemplo, a gente usa às vezes a neuronavegação também, porque daí você está entrando por um lugar um espacinho muito fininho, e você tem que ter uma noção de onde você está. Então ele ajuda você a se localizar. Em algumas cirurgias endoscópicas a gente usa também o neuronavegador. As ferramentas elas vão sempre se somando, né? Então isso tudo traz segurança, traz qualidade, né, e traz melhor desfecho ao paciente, né, traz um desfecho clínico melhor, o paciente tem uma qualidade de vida melhor pós-operatória, tem um resultado da cirurgia melhor. Com mais precisão e garantia e segurança, como o doutor disse. Com mais precisão e segurança. Então, os pacientes que precisam passar por um procedimento cirúrgico no São Lucas Hospital Center, ele tem o suporte, então, desses aparelhos à disposição dele, doutor? E tem esses benefícios durante os procedimentos, de poder utilizar e saber que está fazendo um procedimento estritamente seguro, com a utilização também dessas tecnologias? Sim, a gente tem oferecido isso aos nossos pacientes, né? A possibilidade da utilização, né? De ter uma equipe, né, treinada, né? Que usa, né? Nós ali que atuamos aqui no hospital São Lucas, ali da equipe da Neuroclínica Cascavel, todos têm essa expertise no uso dessas tecnologias. Isso exige treinamento da equipe, né? Então, a gente tem todos um treinamento para fazer o uso dessas tecnologias, tanto a neuronavegador, quanto o neuroendoscópio, quanto o microscópio cirúrgico, né? Quanto a neuromonitorização intraoperatória. Então, todas essas tecnologias estão à disposição dos nossos pacientes. Então, isso traz mais segurança e torna referência também, né, doutor? Para cidades vizinhas, se torna referência para até outros estados que vêm pacientes para fazer esse tratamento com vocês também. Com certo? certeza, recebemos muitos pacientes de cidades vizinhas, porque a gente faz cirurgias aqui, né, na nossa região. Então, até o norte do Paraná, até a metade do Paraná, até a divisa do sul do Paraná aqui com os países vizinhos, um pouco também ali da parte mais oeste de Santa Catarina. A gente recebe bastante pacientes que são que vão para o norte, né, que são daqui e aí vão para o norte, aí quando vou passar férias, aí vem para cá para fazer todos os procedimentos aqui. E também a gente tem um público de países vizinhos também, né, do Paraguai, da Argentina principalmente. A gente tem um público de pacientes desses locais que vêm para o Brasil para fazer, e aí como Cascavel, né, como o hospital oferece essas tecnologias, a gente pode oferecer isso para os pacientes aqui no hospital. Então, o paciente vem, chega na clínica e fala, olha, eu preciso fazer isso, aquilo. A gente sabe que o hospital vai oferecer essas tecnologias e a gente vai poder dispor do melhor para o paciente também tem essa confiança. Perfeito, doutor. E assim, esses pacientes são desde crianças até idosos que vocês precisam fazer os procedimentos e podem utilizar? Então ele é utilizado em qualquer faixa etária, em qualquer paciente que precise? Em qualquer faixa etária. Como eu te falei, o avanço da neuronavegação foi a não precisar fixar o crânio. Porque, por exemplo, criança muito pequenininha, o crânio é muito fininho e o fixador ele precisa entrar no crânio ali, né? Ele precisa ter ele precisa travar no crânio do paciente. Então, esses dispositivos que agora não precisam mais fixar o crânio do paciente,
ajudam a gente nisso. A gente não precisa mais travar o crânio do paciente e, por isso, a gente pode usar em crianças, a gente pode usar até em pacientes, às vezes, com outros problemas que não possam ser fixados. Às vezes tem uma área que já está sem osso ali, alguma coisa assim, que você não pode fixar. Então, isso ajuda bastante no nosso procedimento. Traz também muito segurança para o procedimento, segurança para o paciente e para todos os envolvidos nesse momento, né, doutor? Com certeza, com certeza. Tem a usabilidade também da questão da cirurgia do paciente, que a gente faz cirurgias em pacientes acordados, né? Então, isso também esse é um tema muito grande, né, para a gente discutir num próximo momento, mas também ajuda, porque o paciente está acordado, ele acaba mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e isso ajuda para a gente corrigir essa movimentação. Perfeito, então aqui já fica o convite para um próximo momento para a gente explicar sobre esse tipo de cirurgia, porque acredito que é muito interessante também a gente conseguir esclarecer um pouco mais sobre essa tecnologia e como ela tem trazido muitos benefícios, né, doutor? Como nós citamos anteriormente, o doutor explicou e deixou muito visível para o pessoal de casa. O doutor gostaria de complementar, então, a nossa conversa? Eu gostaria de complementar dizendo que, com certeza, essas tecnologias, quando elas bem aplicadas por equipes treinadas, elas trazem uma segurança para o paciente, elas trazem um adicional para o paciente de segurança, de resultado, de desempenho, né, de recuperação pós-operatória. Então, são sempre coisas para o paciente julgar antes de fazer uma neurocirurgia, né, que é uma cirurgia complexa, que pode afetar muitas coisas na vida dele. Então, você tem que sempre procurar melhor equipe, no melhor lugar para você fazer esses tipos de procedimento. E com uma gama de opções que você possa utilizar. Então, esse paciente agora, o pessoal de casa consegue entender um pouquinho mais e saber que do São Lucas Hospital Center e as equipes estão preparadas para atendê-los, né, doutor? Com certeza, estamos preparados. Agradeço a presença no São Lucas 24 horas, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, grande abraço. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre como prevenir as doenças cardíacas. Espero você!